Miyamoto Musashi foi um lendário ronin japonês, um samurai sem um mestre, um andarilho, tendo em seu nome mais de 60 vitórias em duelos de vida ou morte, uma vida dedicada à espada, à disciplina, a uma busca interna de intensidade impressionante. Duas obras que valem destacar a respeito da vida de Musashi: o livro Musashi, de Eiji Yoshikawa, e o mangá Vagabond, de Inoue Takehiko. Ambas obras se utilizam de elementos ficcionais para dar profundidade à vida de Musashi, é verdade. Mas aqui trataremos de um dos seus únicos 2 escritos deixados. O Dokudo, O Caminho da Solidão, 21 preceitos que Musashi escreveu antes de sua morte. Quase um resumo de Musashi sobre como viver a boa vida. 1. Aceite tudo como é. É interessante como boas ideias sempre se repetem ao longo do tempo. Como várias mentes chegam à mesma conclusão em diferentes partes do mundo e em diferentes épocas. Aceite tudo como é conversa diretamente com o estoicismo grego e romano, com a ideia de amor fati, de Nietzsche, e com tantos outros conceitos que trazem a mesma ideia e que surgiram ao longo da história. Aceitar tudo como é não tentar mudar a realidade como essa se apresenta, é agir naquilo que é, não apresentar resistências ao mundo como ele está. Musashi praticava o Zen budismo, e nessa filosofia-religião, o desejo é a causa de todo sofrimento. Logo, aceitar tudo como é conduzir uma vida sem sofrimento, uma vez que o desejo fica para trás. Assim como a água que corre no seu caminho sem apresentar o mínimo de resistência contra obstáculos externos, o espírito humano deve viver uma vida sem resistência a tudo o que é. Isso não significa passiva e quieta resignação e falta de vontade interna, mas sim a sabedoria de viver agindo dentro das suas próprias possibilidades, fluindo, se adaptando, aceitando. Em um exemplo prático, imagine que você está no trânsito em um dia chuvoso e movimentado, e o seu pneu fura. Você se atrasa para um compromisso, você se suja, você se molha. Como praticar esse preceito nessa situação? Simplesmente lidar com a situação fática, trocar o pneu, fazer o que deve ser feito, seguir o seu caminho, sem reclamações desnecessárias, xingamentos, brigas, revolta contra a realidade, aceitando tudo como é, fazendo o que está dentro da possibilidade e ao seu alcance. 2. Não busque o prazer por si só. Hedonismo significa prazer como bem supremo e como objetivo último da vida humana. É algo que pode ser pensado nos primeiros estágios de alguém buscando a sabedoria e um modo de se guiar na vida. O prazer é bom, então por que não buscá-lo apesar de tudo? Por que não fazer dele meu objetivo de vida? Esse é um modo de pensar típico de um jovem, por exemplo, mas todos que já viajaram por esse caminho logo descobriram que essa não é uma boa ideia. Prazer em excesso sempre tem um preço que não vale a pena ser pago. Comer demais te faz passar mal. Beber demais te dá ressaca e atitudes que você não gostaria de ter praticado. Descanso demais te dá letargia e desânimo, e por aí vai. Todos os prazeres devem ser conquistados como fruto de alguma outra atividade, e não como um objetivo em si mesmo. É exatamente isso que Musashi está dizendo aqui. Buscar o prazer simplesmente pelo próprio prazer é um desperdício de vida e um caminho de pouca sabedoria. 3. Nunca dependa de um sentimento parcial. Esse é um preceito muito interessante e extremamente sábio de Musashi. Como um ronin que se dedicou à espada e viu muita morte nos seus dias, Musashi aprendeu a se tornar cético em relação aos sentimentos, como sendo algo que surge como uma sugestão dentro de nós, mas não uma verdade absoluta ou um norte infalível. Hoje, a percepção geral das pessoas geralmente é outra. Tratamos sentimentos como sendo algo quase transcendental. Fiz algo porque senti que deveria. Tive um sentimento ruim em relação a isso, e frases parecidas permeiam o nosso cotidiano. Nós não olhamos o sentimento como um sintoma de alguma situação, mas como uma sentença definitiva e final. Musashi nos aconselha a fazer exatamente o oposto. Um sentimento parcial é justamente esse sentimento que surge. Seria diferente de um sentimento completo. Algo que você tem plena razão em sentir. E razão em sentir parece quase uma contradição, mas é verdade. Musashi abre os nossos olhos em agir baseados apenas nesse sentimento interno. Muitas vezes eles estão equivocados, muitas vezes eles são parte natural de algum processo. Sentir medo antes de alguma grande mudança da vida, por exemplo,
é um sentimento ruim, mas de forma nenhuma ele está fora de lugar. Use seus sentimentos como sintomas, eles querem te dizer algo, mas não os tome como uma resposta definitiva para as situações da vida. Em vez disso, se apoie na lógica e na razão. Como os estoicos dizem, viva de acordo com a sua natureza, ou seja, seja um animal racional e não sentimental. 4. Pense levemente em si mesmo e profundamente no mundo. Uma das minhas frases pessoais preferidas sobre humildade. Como dito no primeiro item, boas ideias se repetem ao longo da história. E eu gosto da frase do autor C.S. Lewis sobre humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Musashi aqui quer dizer a mesma coisa. Pense levemente em si mesmo significa reconhecer que não somos tão importantes como geralmente achamos. Claro, somos importantes para aqueles que nos amam. Somos importantes nas nossas vidas e temos nosso peso no mundo. Porém, o mundo não gira ao nosso redor. Nossos problemas geralmente têm o tamanho que damos a eles, e o seu tamanho real é bem menor do que o que damos. É como a frase famosa usada por Abraham Lincoln: "This too shall pass." Isso também deverá passar, pois tudo passa. E essa é uma maneira boa de nos lembrarmos a pensar levemente em nós mesmos. Pensar profundamente sobre o mundo, por outro lado, significa pensar profundamente sobre as coisas que importam, sobre as coisas perenes, não necessariamente no mundo planeta Terra, mas no mundo realidade. As coisas que valem a pena ser pensadas estão nela: valores, virtudes, ideias, coisas eternas. 5. Seja desapegado do desejo. Como dito no primeiro item, Musashi era budista, portanto via o desejo como a raiz de todo o sofrimento humano. Algo que você não deseja não tem poder sobre você, logo não pode faltar. E o que é o sofrimento senão um profundo sentimento de falta? Se você não deseja nada, nada te falta. Contente-se com aquilo que você tem, e nada mais. Musashi acreditava que tudo o que é necessário para uma boa vida está dentro de nós, e não fora. Ele escreve no Livro dos Cinco Anéis, o seu outro manuscrito: "Não há nada fora de você que possa te fazer melhor, mais rápido, mais rico, mais inteligente. Tudo está dentro, tudo existe. Não busque nada que esteja fora de si mesmo." Musashi está nos dizendo para não desejarmos coisas que estão fora do nosso controle, coisas externas, mas sim focar naquilo que está dentro de nós, que é o que nós efetivamente controlamos, e o que efetivamente importa. Olhar para a vida com a perspectiva de já possuir tudo o que precisa é um olhar de abundância e de desapego, livre de sofrimento interno. 6. Não se arrependa do que você fez. Esse preceito é novamente um conselho de Musashi contra o sofrimento interno. O arrependimento é um sentimento profundamente doloroso, um sentimento que pode chegar a debilitar dependendo da gravidade da situação. E isso traz um sofrimento que poucas coisas na vida causam. O sofrimento que vem de dentro é muito mais afiado do que o sofrimento externo. É por isso que Musashi se atenta tanto a isso. Mas como não me arrepender de algo que me causa esse sentimento? A resposta está no primeiro preceito do Dokudo: aceite tudo como é. Se você simplesmente aceitar o que se passou, aceitar as consequências e tudo o que permeia a situação em si, não haverá sofrimento. Claro, pode parecer mais fácil na teoria do que na prática, porém o caminho não é fácil. Musashi aqui não está dizendo não pense. Ele está dizendo pense antes, haja por inteiro e depois sustente as consequências. Musashi não está nos dizendo para não aprender com os erros, mas para não viver mentalmente presos a um passado que não pode mais ser alterado. 7. Não seja invejoso. Esse é um ponto extremamente pertinente para os dias atuais. Musashi aqui toca no problema da comparação. A inveja é um sentimento que surge da comparação com outras pessoas que você julga estarem em situações melhores. E é um sentimento injusto com o invejoso, porque geralmente comparamos o melhor lado de alguém com o nosso pior lado. É um jogo altamente desleal e que não faz sentido. Musashi sabia disso. A inveja está sempre na próxima esquina, principalmente porque ele viveu sua vida como um ronin, um andarilho, alguém sem um lar no mundo. Musashi provavelmente se deparou muito com esse sentimento nos seus dias jovens e percebeu a cilada da inveja eventualmente.
É muito fácil se tornar invejoso, achar que todos estão melhores e que o mundo está contra nós. Mas isso gera um sofrimento desnecessário e um sofrimento que não faz sentido, no final das contas. Cada um tem o seu caminho, cada um sabe o fardo de ser quem é. A comparação não se justifica. Cada um carrega o peso de ser quem é, e esse peso é invisível aos olhos alheios. Se comparar é ignorar essa verdade. Essa foi a primeira parte de 3 do Dokudo, de Miyamoto Musashi. E se algo aqui fez sentido para você, te convido a se juntar a nós. Se inscreva e siga atento. O caminho continua.